Oi, queridos e queridas, aqui é a Laura do Literapia uns Buquês de Etcéteras, uma psicóloga que adora prescrever livros. Hoje eu vim trazer alguns livros que foram más notícias para mim porque eles me deixaram de ressaca literária. Eu tenho outros livros que eles me deixaram com ressaca, mas foi porque eu os amei tanto que eu fiquei presa dentro deles. Esses eu vou deixar para um próximo vídeo. Me digam aí se vocês querem que eu faça esse vídeo, livros que me deixaram presa dentro deles. Aqui eu vou trazer os livros cuja leitura foi problemática e por conta disso, quando eu terminei de ler, eu fiquei um tempo sem conseguir fazer leituras. Olha, é muito louco quando acontece isso, né? Não significa que eu não gostei dos livros, tá? Cada um significa uma coisa, vocês já vão saber. O primeiro livro que eu quero trazer para vocês, tá chegando um marido aqui com suco, peraí. Obrigada, amor. Vou deixar que eu ponho aqui. Suquinho integral de uva de liça. Primeiro livro que me fez de vítima. Acabou com a minha vida. Virgem depois dos 30. Jatsuhiko Nakamura e Bargain Sakuraishi. Gente, isso aqui, ó, é um mangá. Alô, som. É um mangá que é um documentário. Gente, esse livro aqui, ele é tão medonho. Ele me causou uma coisa tão ruim que eu fiquei um tempo assim, brigada com as letras, sabe? Eu não queria ver letra em lugar nenhum. Ele vem com esse marcador aqui, pavoroso, com esse homem aqui todo catarrento. E olha, sinceramente, gente, ninguém merece isso aqui, tá? Eu nem vou mostrar muito, porque ele é um livro para maiores de 18 anos. E vai falar justamente desses homens que são mais velhos, que permanecem virgens, e por conta disso, segundo aqui esse documentário, eles começam a ter uma série de taras, de coisas assim muito mal resolvidas. Eu achei esse livro viscoso. Sabe quando você fica com uma coisa assim meio asquerosa? O próximo aqui foi foi pelo mesmo motivo. Tô meio gaga hoje, é a impressão minha. Então, o primeiro foi esse, Virgem depois dos 40. Saiu pela Pipoca e Nanquim. Deixa eu pôr meu suco aqui. O próximo também foi complicadíssimo. E esse foi um livro, gente, que eu amei. Essa é uma edição que veio pela tag Inéditos, Herdeiras do Mar, de Mary Lynn Brett. Veio pela tag em parceria com a Paralela. Uma brochura super gostosa, uma diagramação com letra pequena, mas assim, é muito imersiva essa leitura. Eita! Marcador. Esse livro também conta uma história real. Gente, a edição é lindíssima, viu? Costuradinho, maravilhoso. Mas é a história real, gente, de um capítulo catastrófico da Segunda Guerra Mundial. E fala sobre as mulheres que serviram de escravas sexuais para soldados japoneses. Gente, é uma coisa medonha. Eu fiquei assim, foi tão ruim para mim que eu fiquei um tempo precisando me limpar
dessa leitura, sabe? É muito, muito forte. Elas faziam parte de uns bordéis militares, mas eram prisões, na verdade eram prisões, e elas eram presas para fins sexuais, uma coisa horrorosa. Outro livro que foi um nocaute, O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Esse saiu pela Aleph, uma brochura gostosa também, costuradinha. Essa leitura, qual que foi o problema dela? Primeiro que, assim, eu amei, tá? Só que eu fui participar de uma maratona num feriado, e aí eu li não sei quantos livros nessa maratona. E esse foi o último. É um livro, gente, extremamente complexo, de ficção científica cabeção. E aí vocês imaginem só, eu no final de uma maratona, eu já cansada, esse livro me exauriu. Eu achei até que eu estava deprimida depois dele. Não, mas eu precisava era de um tempo sem abrir livro nenhum, não queria ler nem placa. E aí depois eu fui voltando ao normal, né? Hoje eu tenho algumas manhas para sair mais rápido de ressaca literária, mas eu acho interessante a gente respeitar pelo menos um tempo de jejum, quando tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo psíquico, eles nos pedem isso, né? Então, ó, maravilhoso, viu? Um final assim de arregaçar tudo, mas me deu ressaca. Outro, gente, que me deu ressaca porque ele é tão doido que eu não consegui digerir, eu fiquei com uma indigestão desse livro. Gente, acho que eu tava com sede. Richard Brautigan, Açúcar de Melancia. Quem amou esse livro foi o Haruki Murakami, né? Que é o papa de fazer livro que tem coisa maluca no meio do enredo. O Murakami amou esse livro, tá? Essa é uma edição que saiu pela José Olímpio. Uma brochura colada. Olha o sujeito. Olha esse sujeito. E é um livro, gente, era para ele ser lido muito rápido, porque olha a diagramação dele. Eu demorei para ler, gente, porque foi um suplício. É um livro que não tem pé nem cabeça. Parece um fluxo de consciência dentro da mente de um esquizofrênico. Muito difícil de ler. Nossa, fiquei exausta também. Outro livro que é maravilhoso, mas ele tem um complicador aqui. É o Doutor Fausto, de um dos meus autores favoritos da vida, que é o Thomas Mann. Esse livro ele fala da vida do compositor alemão Adrian Liverpool, narrada por um amigo. Gente, é um calhamaçaço, né? Essa edição da Companhia das Letras é fantástica. Todos os livros que eu tenho do Mann, eu tenho nessa edição. Gente, esse livro, ele retoma o pacto fáustico, que a gente vê em vários livros, né? Quando alguém faz algum pacto com o diabo ou com algo que seja correspondente ao diabo. Mas aqui é um livro que esmiuça tanto questões teóricas, musicais, que você fica também meio fatigado. E eu não sou daquelas pessoas que eu vou ler e a parte chata eu vou pulando, porque tem muitos leitores que eu conheço que fazem isso. Eu sinto que isso dá uma mutilada na obra. Então, algumas partes desse livro foram muito difíceis para mim, por conta dessa imersão técnica, numa área da qual eu conheço pouquíssimo. E aí, quando eu terminei, eu estava cansada, muito cansada. Outro
que me deu ressaca literária porque eu fiquei com raiva. Imagina, gente, vocês sabem que minha autora preferida quem é? Virginia Woolf. E aí eu peguei esse livro da Nadia Fusini, Sou Dona da Minha Alma, O Segredo de Virginia Woolf, que é uma biografia, mas uma biografia livre, romanceada, assim, né? Com muitos toques da autora. Ah, gente, saiu pela Bertrand Brasil, é colado, mas a diagramação é ótima. E como ele é muito maleável, o fato dele ser colado não é uma questão tão complicada, né? O problema é quando o livro é duro e é colado, e aí você abre e o livro começa a esfacelar. Qual que foi o meu ranço aqui? Ela começou a narrar de uma maneira super poética a vida da Virgínia, mas de repente, de maneiras sutis, de repente e sutilmente, ela começa a incluir juízo de valor. Ela começa a dar a opinião dela, dizendo que algumas experiências da Virgínia eram moralmente erradas. Ai, gente, aí eu fiquei com muita raiva, porque essa mulher, ela tinha uma verve extremamente libertária. E aí, como que uma pessoa extremamente conservadora vai fazer uma biografia sobre ela e vai criticar? Nossa, eu fico com tanta raiva que eu fiquei um tempo sem ler. O próximo, gente, sempre que eu leio algum livro dele, eu tenho algum grau de ressaca literária. E eu sei que é por causa da densidade dos textos. Esse é Crime e Castigo, de Dostoiévski, nessa edição da Martin Claret. Edição ótima, com fitilho, para ninguém botar defeito. Esse livro, ele me deixou com ressaca, primeiro pela densidade dele, segundo porque é muito difícil para mim acompanhar os nomes russos. Parece que eu tô lendo o mesmo nome, e aí eu começo a embananar os personagens, e tem que voltar a entender quem que é quem. Então, é uma leitura muito lenta, e que requer um esforço. E é um esforço, gente, tanto na forma, porque é um calhamaço, quanto no conteúdo. Aí, imagina, aí eu sentia que eu tava ficando, sabe, quando você tá exausto depois de uma maratona, depois de uma ação silvestre, que você passa, você corta a linha de chegada e você desmaia. É mais ou menos isso que acontece comigo, em relação ao Dostô. Esse daqui foi outro, Émile Zola, A Besta Humana, nessa edição Clássico Zahar. Edição ótima, ótima, maravilhosa, tem até ilustrações. O meu problema com esse livro foi que eu fiz um esforço para ler, eu não estava muito na vibe de ler esse tipo de livro, mas eu tinha colocado no meu desafio de 12 livros para ler em 2022, então eu fiz questão de ler. Mas é um livro que quando chegou ali na metade, eu já sabia que ele não ia dar match comigo. Porque tem um viés muito perigoso, eu achei bem machista a conclusão desse livro, que é uma conclusão também que é colocada de modo sutil, mas achei que culpabiliza a vítima. Aí eu desanimei, fiquei um tempo para recuperar. O outro, esse aqui eu não sei por que ele me deu ressaca literária. Eu acho que é porque eu achei um livro meio inútil. Sabe quando você lê uma coisa e aí aquilo não te acrescenta muita coisa? A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan. Gente, vencedor do Pulitzer, saiu pela Intrínseca. Olha, deliciosa essa edição. Ele é escrito de uma maneira bem diferentona, o que eu gostei, mas eu achei que a forma tão diferente
merecia um conteúdo mais elaborado. Eu não achei que teve uma boa história. E aí desanimei. E o outro que eu falei para vocês no vídeo anterior é esse aqui, ó. Nem tenho ele mais, O Senhor das Moscas, porque eu não sei de onde que a coisa foi vindo, mas eu empaquei nesse livro. É um livro que conta um acidente e aí só sobrevivem crianças numa ilha. Gente, eu fui lendo, foi me dando um mal-estar tão grande que eu não só não consegui ler livros depois dele por um tempo, como eu não consegui ler o próprio. Eu parei mais ou menos na metade desse livro. Espero um dia retomar, porque eu não gosto de fazer isso. Me contem aí quais livros nocautearam vocês. Um beijo e até de repente.